eu trago para vocês Igor Drude. Aplausos, Igor Drude! Daí, meu irmão, obrigado. Aê, Igor, fica à vontade, a Valeu. plateia é toda sua. Vamos nessa! Muito bom. Pessoal, bom dia. Fome já? Mais ou menos? Eu tô, hein? Por isso que eu vou concentrar aqui o nosso conteúdo para a gente almoçar muito bem hoje. Nosso papo aqui, pessoal, é ajudar a transformar aquele milagre contado aqui anteriormente sobre inteligência artificial, que a minha empresa está toda automatizada, que agora tudo faz mágica, em realidade. E nada melhor do que a gente entender de estratégia, principalmente num período que a gente vive aqui, no qual a estratégia precisa ser o quê? Ágil. Como que eu faço para trazer todas essas coisas legais do presente, sabendo que esse futuro é cada vez mais incerto? Vocês viram o Rafael aqui? Pessoal, tanta coisa importante a ser implementada no nosso negócio a partir da inteligência artificial, a partir da eficiência operacional do nosso negócio. Hoje, o que vai ser desse nosso futuro? Quem aqui já está preocupado com a gasolina que está subindo? O que aconteceu? Pessoal, o que está acontecendo lá nas Arábias? Quem está impactando aqui toda a nossa logística? Ano passado, alguém suspeitaria que exatamente em março estaríamos vivendo um dilema desse? Muito difícil. Mas estava no radar. O que mais pode estar acontecendo daqui a pouco à tarde, amanhã de manhã, semana que vem, que pode mudar diretamente os rumos e a capacidade de performar do nosso negócio? É disso que a gente vai tratar aqui. A gente vai entender aqui como que o planejamento estratégico vai ajudar vocês a tomar novas e melhores decisões. Pessoal, o primeiro ponto, entender que todo esse movimento que a gente está vendo e está travando aqui dentro, trata, respectivamente, da capacidade nossa de entender todo esse movimento. Pessoal da técnica, eu acho que está com uma outra apresentação minha aí, hein? A gente está com uma outra apresentação minha aí, mas deixa aqui comigo que eu vou tocando aqui com o tempo, com o pessoal. Primeiro ponto importante. A discussão sobre estar à frente ou estar atrás dessas discussões que têm transformado os negócios vem de uma pergunta-chave bem importante. Bem importante. O quanto tempo o seu negócio vai sobreviver? Vocês viram as discussões que a gente teve aqui? Vocês viram os palcos paralelos fervendo ontem para quem estava presente? Nós temos um palco aqui especial da Dream Inovação que está tratando respectivamente de inovação e inteligência artificial. Os negócios que não conseguirem competir com negócios como o do Rafael, que a gente vê aqui agora, pessoal, as chances de sobrevivência são mínimas. Mínimas. Imagina você competir com um cara que tem uma equipe super enxuta, um exército de inteligência artificial trabalhando, e você fazendo seleção do modo tradicional, você tendo uma folha de pagamento extensa, se estressando porque as coisas não performam. Pessoal, não dá mais. Não dá mais. Essa pergunta é vital para entender para onde está indo o mundo. Estão vendo esse cara aqui? Baita engenheiro, Steve Sanson. Em 1975, ele inventou essa geringonça aqui. O que é isso, pessoal? Chutômetro. Máquina de escrever? Air fryer? O que é esse troço aqui? Pessoal, isso aqui é um protótipo, lá em 1975, de uma tecnologia que hoje nós chamamos de câmera digital. Câmera digital. Isso aqui, pessoal, foi feito em colaboração com uma série de laboratórios, com uma série de cientistas, e lá em 1975, volta no tempo, os caras olharam para o futuro e perceberam que o mundo vai mudar. E essa tecnologia desenvolvida pelo Steve foi dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Só que essa organização, pessoal, pelo movimento que ela tem, ela estava olhando para o presente, olhando para a receita, olhando seus competidores atuais, ouvindo tudo que ela tinha para entregar, e não conseguiu sentir ou perceber mudanças do tempo como o Steven percebeu. E o que aconteceu com essa máquina aqui, pessoal? Essa máquina não foi para frente. A empresa estava extremamente fundamentada no seu modelo de negócio atual. Estava extremamente fundamentada nas informações que ela tinha no presente, no que pagava o dia a dia dela, o que fazia caixa. Eles disseram para o Steve, a gente não vai apostar nessa ideia, isso não faz sentido nenhum. Nós, como empresa, nós não fazemos esse tipo de máquina. Nós vendemos filme fotográfico.
vamos patentear esse negócio, vamos deixar guardadinho com a ciência, mas a nossa pegada hoje é fazer dinheiro com o que a gente é muito bom, o que nós acreditamos que somos muito bons. Pessoal, preciso contar para vocês que empresa foi essa? Kodak. 1975, a Kodak desenvolveu, patenteou o que a gente chama hoje de câmera digital. Toda a tecnologia MPEG, MP4, nasce lá nos anos 70. Pessoal, eles olharam para o mundo naquele momento. Naquele momento, o que a gente tinha? Telas de computador horríveis. As telas eram horríveis, pessoal. Imagina, era tudo código, resolução baixa. Colocar uma imagem digital naquele computador era péssimo. Ninguém tinha prazer em ver uma imagem ali dentro. Era horrível. Naquele momento. E, sabendo dessa evolução desse movimento todo, ela não conseguiu perceber que a tendência era justamente que aquilo mudar. Da mesma forma que um produto hoje tem uma certa qualidade, amanhã aprimora. Um futuro muito em breve, aquelas telas estariam melhores. Era uma hipótese provável de que, provavelmente, as pessoas gostariam de ver as imagens melhores naqueles computadores, naquelas telas. O Steve e uma série de outros profissionais perceberam isso, mas a organização não quis apostar. Nessa hipótese, ela viu que eu vou proteger o meu presente. Time, o que acontece alguns poucos anos depois? Japão, 1981. Uma certa indústria japonesa, uma certa marca, lança em 1981 esse produto aqui, a Mavica. O que era a Mavica? A Mavica pega a patente daquela descoberta da Kodak, traz para dentro de casa e começa a sentir um cheiro novo no ar. Cara, as coisas estão mudando. O mundo está tendendo para uma coisa diferente. Tem novas tecnologias, novos hábitos de consumo que agora são pequenos. Lembra aquele gráfico de quem fala sobre, de quem trabalha com e quem implementa, que nós vimos na palestra anterior? Está aqui, pessoal. Ela percebeu isso. Então, vamos desenvolver um produto que usa aquela patente, usa aquela tecnologia, e vamos ver o que dá. Vamos testar, vamos experimentar no mercado. Esse produto vai para o mercado, pessoal, mesmo com baixa qualidade, imagens pixeladas. Cara, assim, não era o suprassumo, nem era perfeito. Mas, principalmente, pessoal, ela visava testar novas competências daquele negócio, visava aprender como as pessoas gostariam de consumir essa nova tendência, e olha só o que aconteceu. Rapidamente se torna líder de mercado. Um produto, pessoal, que aprovou uma nova proposta de valor, entendeu para onde estava indo todo esse comportamento de consumo e começou a provocar todo o mercado de que, cara, as coisas mudaram, o mundo mudou. Ela entregou uma nova proposta de valor. Isso aqui foi transformacional. Que marca foi essa, pessoal? Sony. Quem aqui teve uma Cybershot? Os jovens talvez nem saibam o que é isso, né? Pessoal, vamos voltar no tempo. Comecinho dos anos 2000, quando a gente começa a entender um pouquinho de tecnologia, quando a internet começa a ficar mais fácil para nós, quando a fotografia digital aparece, a Cybershot foi um grande trunfo de mercado da Sony. Ela é a neta dessa Mavica, desse produto que a Sony lançou lá nos anos 80. Começou a consolidar todo um novo mercado e praticamente quebrou o que a gente conhece de mercado de filmes fotográficos populares. Tem um mercado mais profissional, para quem tem um hobby, mas atualmente, pessoal, cara, deu um show à parte. Mudou totalmente a forma que a gente se comporta, inclusive influenciando os aparelhos celulares todos que nós temos em casa. Tudo que nós temos hoje de imagem digital é devido àquele maluco nos anos 70 que ousou a sentir esse cheiro de um novo futuro que estava chegando e também, pessoal, a ousadia da Sony de ainda já não tendo um mercado formado, começar a disruptá-lo, ser uma das pioneiras a fazer esse modelo. E o que isso traz para nós, pessoal? Algumas lições muito claras. Primeiro, as coisas não são claras no presente, conforme o futuro vai se construindo. Todo mundo vai tocar, vai caminhar numa lama que muito poucos terão ousadia de querer tocar. Poucos ousarão. Quem chega primeiro bebe água limpa, mas também tem o ônus do risco. Talvez ele tome um tufo ali, ele tome um prejuízo de experimentar algo que as pessoas não queiram.
A Sony teve essa ousadia e recebeu um prêmio adequado a toda essa ousadia. A Kodak não. A Kodak não. Isso, pessoal, diz muito sobre os novos modelos de trabalho, as novas formas de construir a estratégia dos negócios e, principalmente, como nós devemos nos comportar em épocas como hoje. Anos 80 e 70, as coisas eram mais lentas e hoje, na velocidade que estão, não faz sentido não arriscar, minimamente para que a gente possa aprender. Pessoal, sou Igor Drude, trago essa fala aqui para vocês de uma experiência de algumas décadas desenvolvendo produto, desenvolvendo estratégia, construindo negócios por todo esse Brasil. Temos um stand aqui, logo mais à tarde teremos uma série de palestras tratando especificamente de inteligência artificial. Tivemos ontem, teremos amanhã, de muitos clientes e parceiros nossos que têm realmente colocado a pele em jogo. Testado, experimentado, errado, mas também, pessoal, gerado uma proposta de valor nova e que tem levado eles para esse futuro desejado que muitos outros concorrentes não conseguiram ainda. Parte disso vem da minha formação. Por mais que esteja aqui falando de negócios e tecnologia, eu nasci na área de desenvolvimento de produtos, sou um designer por formação. E com o decorrer da minha carreira, comecei a migrar para a área de negócios, por justamente perceber que ninguém compra produto, ninguém compra o agora, as pessoas compram o valor do que a gente produz e desenvolve para elas. Nessa jornada, a gente tem ajudado grandes corporações mundo afora, construindo produtos, reformulando a sua estrutura, mas principalmente, pessoal, avaliando novos mercados. Para onde nós iremos, sabendo que o futuro está cada vez mais incerto. Qualquer caminho serve? Não, mas nós precisamos experimentá-lo o quanto antes. Isso nos traz aqui para o entendimento do que é planejamento. Simples assim. Toda vez que nós estamos no presente, sentindo aquele mal-estar, aquele frio na barriga, falando, cara, tem tanta gente falando disso, daquilo, para onde será que esse mundo está indo? Eu tenho que me concentrar no meu negócio, entender qual é o mercado que eu tenho atuado, e a partir daí começar a construir boas hipóteses que façam sentido com o que eu tenho percebido e visto. A isso a gente chama de ponto B. Onde nós estaremos nesse futuro? Todo empreendedor, em geral, tem essa visão de negócio. Ele tem essa perspectiva, eu gostaria, essa ambição, eu gostaria de em X anos estar aqui, eu gostaria em tantos meses fazer isso, sempre essa capacidade de criar hipóteses, ou seja, hipoteticamente estarei lá, para daí sim ele fazer um exercício retroativo de alcançar o presente, onde eu estou agora. Basicamente, a provocação para se planejar de forma ágil é você acabar conectando sempre esses dois pontos. Onde estarei, que é uma hipótese, é uma interrogação, e a partir disso fazer uma arqueologia reversa. Começar a mapear os passos a serem dados desse futuro desejado até o atual presente. E aí um exercício, muitas vezes até cruel de se fazer. Onde eu estou agora? Como eu estou agora? Um exercício cruel por quê? Porque muitas vezes a gente não está na melhor fotografia que nós gostaríamos. Não somos tão bonitos como desejávamos, não temos o dinheiro que faria sentido para o nosso negócio operar, talvez não tenhamos nem os talentos necessários. E os primeiros talentos necessários podem ser até as competências desse empreendedor. Esse olhar frio e adulto dentro do negócio, importantíssimo, para que a gente possa fazer essa arqueologia reversa. Desse futuro desejado, traçar o caminho para. Mas não é de hoje para lá, é de lá para cá. Por quê? Conforme esse futuro, esse ponto B vai se movimentando, porque as coisas vão mudando, eu não sei qual que é o próximo fator que vai mudar a minha perspectiva, a minha hipótese para o futuro, eu posso ajustar esse ponto focal lá na frente e ele vai cascatear novos caminhos, novas atividades, novos projetos para o meu dia a dia, para o meu negócio. Isso, pessoal, vai fazer com que muitas vezes a gente comece a ter uma capacidade de olhar para as coisas e fazer esses planos, seja ele detalhado, com uma capacidade operacional mais clara, ou seja ele mais inspiracional, mais imaginativo, de perceber, cara, eu gostaria de estar lá, mas às vezes eu não sei como caminhar. Conforme eu olho para esse meu futuro e não sei como caminhar, eu vou encurtando a minha perspectiva até o ponto do que eu sei. Daqui a pouco eu sei o que eu tenho que fazer até o mês que vem. Tá ótimo. Daqui a pouco eu sei o que eu tenho que fazer até daqui 3 meses. Melhor ainda. Mas talvez eu não tenha a menor ideia do que eu vou fazer em 2027. Mas eu sei intencionalmente onde essa minha hipótese, esse meu desejo, esse futuro desejável me leva. Essa minha capacidade de perceber a operação até onde eu consigo ir é importante por quê? Porque é justamente nesse desenho que eu vou concentrar energia, concentrar o recurso humano, concentrar o recurso financeiro,
o recurso, energia e atenção para que eu mapeie isso e transforme ele num plano de ação claro. O mito que nós temos é que muitas vezes para mim fazer um planejamento estratégico, para mim desenhar para onde minha empresa tem que ir, eu tenho que fazer algo grande, extenso, robusto, capaz de ser detalhado no papel e todo mundo saber de cor. Muito pelo contrário, é muito mais importante que a gente inspiracionalmente aponte para onde vai esse futuro que nós gostaríamos e operacionalmente façamos o que for possível. Esse ponto A, que onde muitas vezes a gente precisa fazer essa cadência de partida, é importante que ele tenha um olhar sem vícios, um olhar com uma cabeça mais leve e que talvez não dependa somente do olhar do empreendedor. O olhar externo, quem está de fora, muitas vezes muda a nossa autopercepção do negócio. Uma coisa é você se ver no espelho, uma coisa é você estar no dia a dia, vivendo com as suas influências e tudo mais, outra coisa é você receber esse feedback de terceiros, pessoas próximas, que vão saber enxergar suas sombras, vão saber enxergar suas potencialidades, vão saber trazer para você uma perspectiva a partir do ponto de vista e do repertório dela. O nome disso se chama alteridade. É quando a minha identidade ela é formada, não somente pela minha autopercepção, mas também por como as pessoas me percebem ali dentro. Isso é parte da construção da minha própria identidade. E para uma empresa, para um empreendedor, isso é fantástico, porque ele tira os nossos vícios, tira muitas vezes os mitos que nós temos e as ciladas que muitas vezes o ego traz para a construção do negócio. Essa fotografia do hoje, fundamental ser construída com muita, muita verdade. Isso aqui é um exercício interessante. Quem gosta de se ouvir? Gravar um vídeo e depois ficar assistindo? Ah, vocês são artistas, né? Tem 2 artistas. Mas, pessoal, em geral, a gente fica... Que estranho. Poxa, essa minha voz. Eu sou assim. Oh, essa minha barriga, eu podia ter dado uma encolhidinha ali. Pessoal, isso é normal. Nós temos uma autoimagem diferente, muitas vezes, do que é realmente percebido pelo mercado externo. Ponto A é fundamental. Ouçam as vozes de fora da sua cabeça. Não ouça somente o que está aqui. Ponto B. O ponto B é importante que a gente construa ele também sem muitas paixões. Sem muitas paixões. Estar aqui ajuda vocês a aumentar o repertório de vocês, de construir uma boa hipótese de onde eu estarei, onde estará o meu negócio, com tanta informação que eu estou recebendo, que eu estou absorvendo dentro de um evento desse. Esse ponto B, em geral, tende a ser construído baseado, em tendências do meu negócio, como que eu estou performando ultimamente. Segundo, como o mercado tem se posicionado, mas não o mercado em geral. Ah, Disney, a Europa, poxa, o Japão. Não, o meu mercado. Eu sou um especialista na saúde estética para senhoras acima de 60. Cara, esse é o meu mercado. Para onde ele está se encaminhando? Quais as tendências dele? Mercado não é essa coisa genérica que muitas vezes a gente acredita. Ele é muito específico. O seu mercado é para quem você vende, que pode ser na sua geografia, é um perfil específico de comportamento que necessita da sua solução. Eu tenho um problema e você seria um bom encaixe para eu ter uma vida melhor. E principalmente, time, para onde está indo o dinheiro? Um problema que hoje é resolvido de uma forma e pago por isso, talvez daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem uma solução totalmente diferente, um concorrente indireto hoje que absorva tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Qual a última vez que vocês foram visitar uma videolocadora? Faz tempo, hein? Talvez tenha gente aqui, dessa luz aqui, ó. Deve ter gente aqui que nunca visitou uma videolocadora. Quem nunca entrou numa videolocadora? Todos velhinhos aqui, ó. Todos velhinhos aqui, todos velhinhos aqui. Quem nasceu em meados de 2010, hoje aí com seus 16, 17 anos, talvez nunca tenha pisado em uma. Talvez nunca tenha pisado, nem saiba o que é. Então vamos explicar para eles, caso tenha um perdido. A gente ia lá para quê? Para se divertir, alugar um filme e assistir em casa. Como eu resolvo o meu problema hoje? Cara, streaming. A gente paga para ter assinaturas e ter toda aquela biblioteca de filmes incríveis. Qual que era o modelo de negócio da época? Cara, pagar pela fita, pagar pelo DVD, pagar por essas soluções no qual nós seríamos multados se atrasasse um dia. Aí vocês, como são velhinhos como eu, pagaram muita multa porque não entregou a fita rebobinada. Cara, era o modelo do presente.
Era um modelo diferente, mas já tinham ali uma série de evidências apontando para um futuro diferente. Esse é o ponto B, pessoal, essa hipótese do que se trata esse futuro. Construa. O que está acontecendo no seu nicho, no seu mercado? Hoje, pequenos sinais apontam para esse futuro. Pequenos sinais. Eles não são explícitos, eles não são claros, eles são como se fosse uma fumacinha, uma névoa. Sinta ele e perceba como o seu negócio estará operando nesse futuro. E aí, a gente vai começar a entender o nosso negócio a partir de algumas perspectivas para esse futuro ser adiantado. Eu preciso entender o que financeiramente eu preciso desenvolver no meu negócio para que eu acesse ele. Será que eu preciso de mais dinheiro? Será que eu tenho um fluxo de capital interessante aqui? Será que daqui a pouco eu vou precisar de menos dinheiro para esse tipo de movimento? O que está acontecendo sob uma perspectiva financeira? Por que perspectiva financeira? É o coração dos negócios. Empreender não é filantropia. Você não está lá, pessoal, para pagar salários. Você não está lá para melhorar a vida. Você está lá, pessoal, literalmente para manter aquilo sustentável. Por mais que a gente tenha uma visão romântica dos negócios, que a gente está lá para resolver problemas, para tornar a sociedade melhor, time, se no final do mês não sobrar margem do seu negócio, game over. Game over. É um negócio para adultos e com a conversa de adultos. Primeira discussão que precisa ter dentro dos negócios e aprendizado do empreendedor é perspectiva financeira. Olha aqui, ó, um designer falando com vocês sobre finanças. Eu só virei a chave dos meus negócios, da minha carreira, quando eu trouxe mais seriedade sobre discussões financeiras para a minha vida e para os meus negócios. Simples assim. Simples assim. O teu produto pode ser lindo, o seu jeito de operar pode ser incrível, a experiência do cliente fantástica, mas se no final do mês não sobra, fecha. Não faz sentido nenhum. É a primeira discussão quando a gente olhar para esse futuro. Tem mais ou menos dinheiro? É mais caro ou mais barato eu alcançar essa hipótese? A partir disso, eu consigo desdobrar uma série de outras perspectivas dentro do meu negócio. Mercado. Qual o tamanho desse mercado? Será que ele paga essa minha fome financeira? Será que tem dinheiro, tem disposição, tem ticket? Eu preciso entender como que eu vou distribuir a minha estratégia comercial para que eu alcance essa minha ambição. Uma vez que eu entenda essa minha capacidade de avanço de mercado, fica mais fácil eu desenhar dentro de casa novos e melhores processos. O que precisa ser implementado, o que precisa ser cortado. Eu não posso ir para o futuro com a mesma forma que eu tenho hoje, com o mesmo corpo. Eu preciso estar diferente, eu preciso estar transformado. Não existe futuro com a mesma fotografia do presente. Se a gente envelhece, pessoal, a gente amadurece, a gente tende a ficar melhor. Desculpe para os jovens, pessoal, mas é bom ficar velho. A gente fica melhor, muito melhor. Adiantem isso na vida de vocês, amadureçam. O negócio é a mesma coisa. O negócio precisa amadurecer. E amadurecimento, pessoal, a gente traz lá da biologia. O que é uma árvore madura versus uma árvore que não está madura? A árvore madura é capaz de gerar o quê? Frutos, prosperidade, perpetuação. Esse é o destino dos negócios. E isso, pessoal, só vai ser possível também se dentro de casa a gente tem uma conversa franca sobre aprendizado e crescimento. O quão maduro tem se tornado o meu negócio. E o negócio maduro quer dizer um empreendedor maduro, que sabe discutir pontos importantes sem mimimi. Um time maduro, que você consegue falar de dinheiro sem mimimi. Um time onde o respeito impera, um olhar para as metas e para os indicadores muito claro, onde todo mundo entende que aquilo precisa performar e que, pessoal, coisas pessoais serão discutidas, mas principalmente nós precisamos olhar esse negócio que ele precisa parar em pé. Talvez nem todo mundo se encaixe nesse futuro e faz tudo, e está tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Então isso a gente chama de balança de scorecard, que é basicamente o quê? Um equilíbrio entre 4 grandes perspectivas básicas do negócio, vislumbrando o quê? Essa nossa hipótese de futuro. Se o meu futuro, a partir de coisas que estão surgindo, ele muda aquele ponto B, o que ele faz? Ele influencia todos esses novos quadrantes. Muda tudo, muda tudo. E aí, pessoal, nessa perspectiva de mudança, a gente precisa entender muito sobre risco.
Porque fazer essa mudança a partir de um planejamento estratégico ágil, onde, conforme as coisas mudam para o futuro, mudam no meu presente, as escolhas acabam sendo mais criteriosas, a minha capacidade de aplicação de recursos começa a se tornar outra, o meu entendimento do que eu preciso mudar muda também, a gente começa a entender alguns frios na barriga que talvez a gente não entenda no primeiro momento. Porque a nossa crença em o que precisa se desenvolver e o que não precisa se desenvolver, o que é perigoso e o que não é, o que é arriscado e o que não é, também se transforma. Mais perigoso que mudar é acreditar que não precisa mudar. Eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou ver o que a concorrência está fazendo, eu vou esperar o próximo empreende. Pessoal, não dá tempo. Cada negócio tem o seu tempo, mas o tempo dele é só uma questão de alocação de recursos, de saber o quanto que eu mudo ou o quanto que eu não mudo, mas eu mudo. Alguma coisa vai mudar. Essa necessidade de mudança é premente de quem está avançando. Se você não está mudando, não está amadurecendo. Olhem para os seus negócios. Quanto de mudança aconteceu no último mês? Em 2026, estamos em março já. Dá para mudar muita coisa em 3 meses, principalmente num começo de ano conturbado igual esse. E o que vai ser o seu negócio até o final do ano, em cima de tudo que tem sido discutido? Fiquem atentos. Então, pessoal, trazer um case rápido aqui para a gente se aproximar do nosso encerramento, RD Station. Todo mundo conhece RD? Aqui tem bastante nerd aqui na sala, né? A gente já usou bastante RD Station. Empresa catarinense, grande case, vendida, enfim. RD Station em meados de 2019, 20... Estou me perdendo nas asas. Por ali. Pré-pandemia, comecinho da pandemia. Drude, nos ajuda aqui. Cara, a gente precisa desenhar um planejamento estratégico novo para a nossa organização. Nós estamos aqui com uma certa configuração acionária. Cara, a gente está aqui, crescemos, desenvolvemos e tudo mais. Só que agora a gente tem que deixar de ser de startup. Por que deixar de ser de startup? Cara, porque a gente tem uma pressão muito forte dos acionistas. Por quê? Resultado, deu de queimar a caixa. E a gente precisa agora organizar essa cultura ágil que nós temos, essa juventude que está toda aqui dentro, para funcionar de uma forma eficiente. Cara, a gente tocou um projeto com eles muito interessante, que, diferente de muita empresa tradicional, que ela quer ser inovadora, ela quer ser descolada, a gente tinha uma empresa altamente inovadora e descolada, que queria ser mais o quê? Tradicional. E o que é ser tradicional, pessoal? O que é uma tradição no primeiro momento? Tradição é tudo aquilo que é bom, que a gente quer preservar. Por isso que é uma tradição. A macarronada italiana é uma tradição. Poxa, a fortaia aqui da Veneza é uma tradição porque foi perpetuada geracionalmente. A mesma coisa com eles. Igor, agora a gente precisa parar de inventar moda e tornar essa empresa tradicional. O que nos trouxe até aqui que nos vai perpetuar? Então foi um projeto muito interessante de consolidação de uma organização. A gente chamou esse projeto, as meninas que me perdoem agora, hein, mas ele tinha um nome, esse projeto. A gente chamou ele de vestido de noiva. Por que vestido de noiva? Porque quanto mais previsível, quanto mais tradicional, quanto mais organizada está essa organização, mais bonita ela fica para o mercado, para fazer um bom casamento. Então, esse é um planejamento estratégico que a gente desenvolveu com uma meta muito clara. Qual que era o ponto B deles? Era se tornar mais organizados, mas principalmente achar um comprador no mercado. Dito e feito. Missão dada, missão cumprida. O negócio fechou alguns meses depois, se eu não me engano, número 2 bi par totos, que estão aqui, ambos aqui na feira. E aí, pessoal, para a gente se aproximar aqui do nosso encerramento, Igor, mas onde está a agilidade nessa história? Basicamente, quando a gente começa a entender que tipo de operações nós temos dentro do nosso negócio. Isso aqui é para a vida, time. O que é um campo estratégico dentro das organizações, dentro da minha operação? Tudo aquilo que a gente pode chamar de estratégico no meu dia a dia, nas minhas atividades, no meu negócio, é aquilo que transforma o corpo da organização. Se eu estou dizendo que ano que vem eu vou ter uma modelagem financeira diferente, uma modelagem comercial diferente, e que me torna distintamente diferente de hoje, provavelmente isso é estratégico. Se eu for fazer uma modificação e eu vou ser levemente incremental, cara, é um pequeno ajuste do que eu faço hoje, provavelmente eu vou estar num campo de estrutura operacional. Pensem nos seus negócios. Quando vocês lançarem esse ponto B do futuro, e esse ponto B do futuro provocar mudança do corpo
do negócio, do que você produz, do que você entrega, de como você é percebido, quanto mais transformacional, mais estratégico é essa mudança, mais estratégico é esse ponto B. Quanto mais próximo do que você é hoje é essa transformação, menos estratégico tende a ser esse ponto B. E aqui, pessoal, não quer dizer que um é mais certo ou mais errado. Tem empresa que quando ela olha para esse futuro, cara, acertamos a mão, a gente está no caminho certo, a gente precisa de poucas mudanças estruturais para alcançá-lo. Enquanto outras empresas, quando olham para esse futuro, dá aquele frio na barriga e falou, cara, eu tenho que mudar muita coisa aqui, senão vai dar ruim. Preciso mudar. E então se torna mais estratégico aquele ponto B para ele. E isso acaba se desdobrando em algumas capacidades nossas de entrega de projetos. Por exemplo, se eu tenho pouca mudança formal do meu negócio, ou seja, ele está num ponto B mais operacional, quer dizer que eu tenho mais coisas para fazer, que são óbvias, que já eram para serem feitas, cara, e para a gente desdobrar o quanto antes. Por quê? Porque é mais incremental, está mais claro, tem menos fumaça na minha visão. Se essa transformação me gera mais dúvida, ela é mais estratégica, está lá no futuro, eu não sei como caminhar para lá direito, eu preciso desdobrar dentro de casa um campo novo, que é o que a gente chama aqui de campo tático, que é justamente o quê? Eu caminho um pouquinho, avalio o quanto que eu me transformei, meço essa distância minha do ponto B, para mim poder caminhar de novo. E ele é tático porque alguém precisa fazer essa tradução, futuro, presente. Futuro e presente. E quem é que faz essa tradução? Nesse campo intermediário de um futuro que não é muito claro e que vai me transformar, versus uma operação diária que é muito óbvia, que está muito clara essa minha operação. Liderança. Esse é o papel, sim, pessoal, marcante de ter ou não ter liderança dentro de casa. E é interessante que muitas vezes um empreendedor com o seu negócio, ele pode não ter liderança dentro de casa. Pode não ter. Um empreendedor que está lá mergulhado na operação, cuidando das coisas do dia a dia, fazendo pequenos incrementos, todo dia em processo, mas ainda sendo mais ou menos a mesma coisa, ele não consegue enxergar esse futuro. Não tem nem tempo para isso. Nem tempo, nem saúde. Esse empreendedor, ele acaba não liderando. Ele não consegue fazer esse exercício tático de olhar para frente, perceber essa coisa meio nebulosa do futuro e traduzir isso em projetos e iniciativas novas no presente operacional. Onde está o jogo ágil dessa história? Nesse campo intermediário. Alguém precisa fazer essa tradução. Esse empreendedor precisa liderar o quanto antes. E aí, meu povo, deixa eu trazer para vocês aqui para a gente fechar aqui essa nossa discussão. Fechando, hein? Um minutinho. Muitas vezes nesse nosso processo de tradução, a gente vai lidar com algumas características bem peculiares dos negócios e do mercado. A principal dela é a natureza do nosso time e a natureza do nosso mercado. Hoje, nesse exato momento, nós temos um fato único na humanidade. Temos aqui à nossa disposição, junto de nós, 5 gerações trabalhando e consumindo simultaneamente. Vocês vão ter alguém de 13, 14 anos fazendo um troco na internet, porque está vendendo um módulo do Roblox. Quem tem filhos aí já conhece bem o Roblox, né? Já deve ter pagado uns boletinhos aí, passado o cartão por causa do Roblox. Do outro lado, pessoal, vocês vão ter aqui a galera, baby boomer, cabelinho branco, parece um pouco mais cansadinhos, mas cara, estão entregando tudo para nós. Temos hoje essas 5 gerações, estudando, trabalhando e consumindo. A diferença aqui, pessoal, é uma linha intermediária de como a gente lida com as duas. Principalmente para fazer aquela tradução de enxergar o futuro e transformar isso em operação do presente. As gerações pré-2000, basicamente elas tinham alguns comportamentos em comum, que tornam elas muito únicas. Basicamente, eles são mais cautelosos, muitos de nós aqui. Nós vivemos um período de extrema escassez, era mais difícil estudar, era mais difícil trabalhar, era mais difícil empreender, era um mundo muito mais casca-grossa do que hoje. Muito mais. Ter um diploma, cara, muitos de nós aqui talvez tenha sido os primeiros ou o primeiro da família a ter um diploma.
Assim, certeza absoluta. Certeza absoluta. Ter um patrimônio, ter um carro, ter um terreno, era uma grande vitória da família. Uma grande vitória da família. Essa geração, pessoal, era fundamentalmente formada pela propriedade privada, propriedade de bens. Por quê? Ter o bem era sinônimo de segurança. Não ter o bem era um risco absurdo para a família e para a vida. Do outro lado, a galera que nasceu depois dos anos 2000. O que a internet nos traz? Resumo da ópera. Ela traz abundância. Abundância de informação, abundância de oportunidade, abundância de capital, abundância de oportunidades de carreira. Tudo muda, tudo muda. Só que a galera que cresceu aqui está com esses comportamentos no DNA. Então ele é mais cauteloso ainda. Então ele vai indo mais devagarzinho. Ele vai se apropriando, ele vai precisar de uns 3 empreende para a ficha cair às vezes, normal. Vai seguindo no seu tempo. Só que essa turma aqui, cara, o pau pega. Tá, os caras, à tarde, eles estão aplicando muita coisa que eles viram aqui. Eles não têm medo de perder, porque se perder, é fácil recuperar, é barato. Isso está no DNA deles também. Na gestão ágil, time, a gente vai lidar com ambos. Eles estão nos nossos times e estão lá fora no mercado de consumo. Esse líder que precisa traduzir para esse comportamento do seu time, que vai ter os mais cautelosos e vai ter os mais ágeis, assim como também para o mercado, porque o mercado não vai ficar te esperando o seu tempo, a sua vontade, a sua necessidade. Eis aí o tamanho do desafio que nós temos aqui como empreendedores. E aí tem uma forma muito mais simples da gente fazer isso, onde a agilidade se aplica nessa história de planejamento, que é fazer junto. Então, time, essa aqui é a minha mensagem final para esse grande grupo aqui, de como que a gente avança nessa história de planejamento estratégico ágil, e vocês fazerem bem essa tradução. Primeiro ponto, toda vez que nós necessitarmos de velocidade nos nossos negócios, nós precisamos de coisas novas, que elas cheguem mais rápido, eu necessariamente vou precisar de diversidade. E aqui, pessoal, diversidade não estou falando num campo de militância, num campo de pautas, não. Estou falando de diversidade de ideias. Eu preciso de mais gente contribuindo. Lembra que eu falei o perigo do ego para me entender o ponto A? Eu não consigo enxergar plenamente o ponto A. Eu preciso de uma diversidade de olhares para que eu rapidamente aprenda quem eu sou e como eu estou. Para isso, eu preciso de quê? Uma técnica que eu chamo de muitas canetas e muitas páginas. Eu preciso de muitas pessoas me observando e me relatando como eu sou e como eu estou sob essas várias perspectivas. O entendimento delas me traz mais velocidade de entender como eu estou. E aí isso forma em mim um olhar mais claro do que de descentralização. Talvez essa imagem nova gerada, ou essa ideia nova gerada, não seja aquilo que eu gostaria, mas é algo que seja necessário. Do outro lado, se eu sei exatamente quem eu sou, sei o que precisa ser feito, eu não tenho aquela nebulosidade toda à minha frente, eu venho para o outro lado, uma abordagem mais centralizada. Ou seja, eu deixo as coisas mais alinhadas, com mais clareza do que eu quero, do que eu demando, mas pessoal, talvez eu perca tempo. Eu abro mão de um outro lado. Por que eu perco mais em tempo? Porque aqui eu vou ter que fazer mais sozinho. Esse líder opera mais sozinho. E aqui, pessoal, entra um outro termo que às vezes é meio feio de se falar. Essa liderança, esse empreendedor, trabalha de uma forma mais autoritária. E aí não é errado você trabalhar muitas vezes como líder mais autoritário, porque é você que está colocando um risco ali. Quem é que assina? Quem é que está com o CPF a risco? É você. Tem certos momentos que o empreendedor, que o líder, nesse olhar estratégico, de uma forma de impor a sua autoridade, vai dizer, é assim e vamos. Por que é assim? Porque você sabe o que precisa ser feito. Você traz para si essa responsabilidade e avança. Então o planejamento estratégico vai ser muito desse balanço. Quanto mais operacional, mais clareza eu tenho e mais autoridade eu imponho. E as coisas precisam ser feitas. E muitas vezes vai centralizar em ti porque você precisa dar esse comando, essa orientação. O campo tático é mais pesado. Só que quanto mais estratégico, mais nebuloso, mais incertezas, eu preciso de mais ajuda para construir. Aí eu vou abrir mão de uma série de crenças que talvez eu tenha que me prendam no presente para que eu possa avançar nesse futuro. Essa é a grande dinâmica de se empreender dentro do planejamento estratégico ágil. E aí, meu povo, o que eu quero trazer para a gente fechar aqui, que é importante?
Toda essa nossa condução vai depender basicamente dessa perspectiva de capacidade de operação que vocês têm. A primeira é, nada disso vai conseguir ser construído de uma forma robusta e grande. Pensem de forma enxuta. Segundo, por ter muita nebulosidade, resiliência é fator principal nesse movimento. Sejam pacientes. As coisas vão dar errado. Vocês vão tropeçar, vocês não vão acertar de primeira. Vai ser muito comum os erros aparecerem. Só que aqui o erro, esse risco que a gente corre de errar, é uma baita vantagem competitiva. Você vai errar mais rápido, você vai aprender mais rápido, e outros que tendem a ser mais conservadores vão ficando para trás porque não absorveram essa vantagem competitiva que é o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser, de alguma forma, compartilhado com o time com uma certa disciplinaridade. Por quê? Porque ele não pode ficar centralizado dentro desse líder, dentro desse empreendedor. Quanto mais esse time diverso aprender, melhor tem de ser aquele exercício descentralizado que vocês perceberam na tela anterior. O time aprende mais, aprimora essa capacidade de contribuir com o negócio e vocês avançam com uma outra dinâmica. E por último, e não menos importante, eu acho que fundamental nessa nossa discussão, cara, informação, dado e essa higienização do que alimenta o seu negócio. Quanto maior a sua capacidade de entender métricas, KPIs, indicadores mínimos, maior é a tua capacidade de tomar decisões mais assertivas. Então, olhem para os seus negócios, pessoal, mas não mais com um jeito subjetivo, de um jeito passional, muitas vezes um jeito cheio das crenças do empreendedor. Olhe ele com um olhar frio e humano, que muitas vezes tem os números. Lá ele vai contar contexto, vai contar histórias, vai contar condições. Usem esses dados para que eles contem boas histórias sobre o estado atual do seu negócio e potencialmente o estado futuro, que ele já está mostrando uma linha de tendência. O que as informações, os dados que eu tenho dentro de casa apontam de para onde eu estou indo. Então, pessoal, fica aqui meu agradecimento para todos vocês. Espero ter ajudado a clarear um pouquinho desse movimento de mundo. Absorvam muito do que tem sido discutido dentro desse grande evento. E, à tarde, Palco Dream, com muito conteúdo de valor para todos vocês. Um grande abraço, valeu a todos, tenham um bom dia, pessoal. Obrigado. Uou! Muito bem, muito bem.